Olá, estudantes do sexto ano! Aqui é o professor Fabiano e nessa aula de nivelamento nós vamos falar sobre transformações químicas e físicas. Você sabe o que é nivelamento? Não? Então eu vou contar para você. Nivelamento é aquela aula que nós vamos conversar sobre um assunto que você já conhece. Isso mesmo, que você já estudou em anos anteriores. E essas informações, esses conceitos, são fundamentais agora que você chegou no sexto ano e vão ser trabalhados mais aprofundadamente com o seu professor ou com a sua professora. Então vamos lá conhecer e relembrar um pouquinho de transformações físicas e químicas que acontecem no nosso cotidiano? Os materiais, eles podem apresentar diferentes composições. É verdade. Você já parou para pensar nos objetos que você usa no seu dia a dia, no seu cotidiano? Desde quando você acorda e sai do seu quarto, da sua cama e vai até o banheiro para escovar os dentes. E depois você vai lá na cozinha para tomar o seu café da manhã para ir para a escola. Você já viu os materiais do que eles são feitos? A sua composição? Vidro, plástico, madeira, tecido, entre outros. E nós vamos começar a falar sobre isso. Como essas transformações ocorrem graças à constituição, à composição desses materiais. Enquanto algumas transformações não alteram a composição de um material, outras levam à sua modificação e vai fazer o surgimento de novos produtos. Calma, Fabiano, agora me confundi um pouquinho. Você pode explicar melhor? Aí que nós temos os dois tipos de transformações. Então, os objetos que nós temos no nosso dia a dia, eles podem sim sofrer modificações. Algumas transformações não modificam, não alteram esse objeto. Já outras transformações modificam esse objeto, modificam a sua composição. Nesse critério de modificar e não modificar, nós fazemos a classificação em transformações físicas e químicas. E a partir de agora, nós vamos relembrar esses dois tipos. Então, o que é uma transformação física? É a transformação onde há a formação de novas substâncias, pois não ocorre qualquer alteração das propriedades características das substâncias iniciais. Então, olha que interessante. Eu tenho um objeto e vou transformá-lo. Então, veja esses três exemplos que eu trago para você. Amassar um papel, quebrar um copo e ferver água. Então, nós temos o papel. Ele é feito do quê? Isso mesmo, de celulose. Então, se você pegar uma folha de papel, arrancar uma folha do seu caderno, você errou, por exemplo, uma atividade, estava escrevendo um texto. Errou. Arranca a folha e amassou. Nesse amassar, você mudou a estrutura desse material, desse objeto? Não, você mexeu na sua característica física. Ele estava num formato e agora ele ficou com um formato de bolinha, mas ele continua sendo papel, continua sendo celulose. Então nós transformamos o seu formato, o seu aspecto visual. Vamos para o segundo exemplo? Um copo. Já aconteceu essa situação com você? Na sua casa você foi tomar um suco, lá na hora do almoço, e você foi pegar esse copo e sem querer, derrubou no chão. E esse copo de vidro quebrou. Nós não estamos falando da constituição dos objetos? O papel era feito de celulose e o copo era feito de vidro. O copo quebrou. Ele inteiro na sua mão para você colocar o suco e beber, ele é feito de vidro. Quando ele caiu no chão e virou um monte de caquinhos, ele continua sendo vidro. O que modificou? O seu aspecto. A sua composição não mudou. E por último, nós temos a água sendo fervida numa panela.
Já viu essa situação na sua casa? Quando a mãe, a tia ou até o padrasto vai preparar o almoço? Lá no café da manhã vai ferver a água para fazer o café. Então repare na imagem, nós temos a água que foi colocada nessa panela e ela está sendo aquecida. Quando essa água passa do estado líquido para o estado gasoso, o vapor, continua sendo água. Claro que o seu aspecto é diferente, mas continua sendo água. Você lembra? H2O, 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio. Então, nas transformações químicas, eu tenho algo novo, mas as propriedades, as características não se modificam. Então, amassado ou inteiro é papel celulose. Um copo inteiro ou quebrado continua sendo vidro. E na última citação, a água, no estado sólido, líquido ou gasoso, continua na sua composição átomos de hidrogênio e de oxigênio. As mudanças de estado físico, por exemplo, fusão, vaporização, sublimação, solidificação e condensação, são exemplos de transformações físicas, pois não há formação de novas substâncias. Não foi o que eu falei para você. Repare bem nessa imagem. Você tem o quê? Isso mesmo, um gelo. Vamos para uma situação? Imagine você nas suas férias. Que legal, curtindo lá na praia, passeando com a sua família, quem sabe no campo. E tá muito calor. E você vai tomar um suco gelado, como esses cubos de gelo que a gente tem na imagem. Então perceba que essa água vai estar no estado sólido. Vai receber calor do ambiente. Está muito quente, é verão. Esse gelo vai passar do estado sólido para o estado líquido. Repare na imagem como ele está derretendo. Então, mesmo que ele mude o seu formato, aqui está num formato de cubo. E quando ele se torna líquido, vai ficar com o formato do recipiente que ele se encontra. Mudou o formato, Fabiano, mas continua sendo água, com as suas características e as suas propriedades. Então, um exemplo de transformação física que ocorre na natureza é a passagem da água de um estado físico para o outro. Vamos relembrar os estados físicos e, respectivamente, as suas transformações? Então, fusão. Você já estudou o que é fusão. É a passagem do estado sólido para o estado líquido. Repare na imagem. Você já passou por essa situação. Quando você tem, por exemplo, um picolé. Isso mesmo, um picolé de frutas que é feito com água. No calor, ele vai derreter, passar do estado sólido para o estado líquido. Chamamos de fusão. Vaporização é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Repare bem na imagem, o copo d'água e a chaleira fervendo. Essa situação é muito comum quando nas nossas casas a gente coloca a água líquida, que retiramos da torneira, por exemplo, para ferver. Isso, para fazer o café ou para colocar em algum preparativo de um alimento que a gente vai consumir. E a sublimação é a passagem do estado sólido para o estado gasoso. Calma, como assim, Fabiano? Do líquido para o sólido ou do sólido para o líquido eu conheço. Do líquido para o gasoso e do gasoso para o líquido eu conheço. Mas ele saltou. Ele estava sólido e passou diretamente para o gasoso. Ele pulou o líquido, pulou. Um exemplo desse é a naftalina. Você já ouviu falar da naftalina? É uma bolinha branca que nós compramos no mercado, em outros locais, que a gente coloca nas gavetas, no armário, para espantar as traças. Isso mesmo, que começa a furar as nossas roupas, os livros que a gente tem lá nas prateleiras. O que acontece com essa bolinha de naftalina? Ela é sólida. Com o ambiente, o calor do ambiente, ela vai passar automaticamente para o estado gasoso. Essa bolinha você já deve ter visto. Ela era grandinha e foi diminuindo de tamanho, mas não molhou a gaveta, não molhou os objetos.
Porque saltou, passou do estado sólido para o estado de vapor. E a gente não percebe essa situação, só reparando no tamanho da bolinha. E a solidificação é o inverso da fusão. É a passagem do estado líquido para o estado sólido. É quando você, por exemplo, vai fazer o gelo. Enche as forminhas com água da torneira. Isso mesmo, água líquida. Coloca no congelador, coloca no freezer. Passa um tempo, passa do estado líquido para o estado sólido e você pode retirar essas pedrinhas de gelo para colocar, por exemplo, no seu refrigerante. Liquefação ou condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Será que essa situação você já reparou? Provavelmente sim. Sabe quando você, por exemplo, está tomando banho, lá no inverno, bem quentinha a água do chuveiro, e começa a fazer aquele vapor no banheiro? Só que de repente, os azulejos começam a escorrer água no estado líquido. Aconteceu essa situação, porque o ambiente estava mais frio, passou do estado gasoso para o estado líquido. E por último, novamente a sublimação, porque eu posso ter a passagem do gasoso para o sólido, né? Fazer o processo ao contrário. E o que são então transformações químicas? Eu já entendi o que são as físicas, aquela que o material objeto continuou o mesmo na sua constituição, mas visualmente ele modificou. As transformações químicas são aquelas que alteram a composição do material, produzindo algo novo, algo inédito, com características bem diferentes da original. Por exemplo, quando nós acendemos um fósforo, quando ocorre a queima de fogos de artifício e até no simples fato de fritarmos um ovo. Repare bem quando a sua mãe abre o ovo para colocar na frigideira para fritar. Será que a clara e a gema têm essas colorações? Fabiano, a clara era translúcida. Com o calor, ela foi ficando branca. Opa! Ocorreu uma transformação química, porque mudou quimicamente as estruturas que compõem esse ovo. E o que é um produto? Produto, então, é a nova substância que foi originada na transformação química. Enquanto reagente é aquela substância que lhe dá origem, ou seja, a substância inicial. Por exemplo, nós temos o fogo mais o papel. Ambos são os meus reagentes. Quando eu toco fogo num papel, por exemplo, quais são os meus produtos? O pó, né, aquele material que ficou após queimar, e a fumaça. Então essas transformações podem provocar mudanças de cheiro, de sabor ou de cor. Também pode ocorrer a liberação de gás ou calor e ainda a emissão de luz. Então é muito comum isso nas transformações químicas. Enquanto nas físicas é o aspecto visual, nas químicas muda o cheiro, o sabor, a cor, entre outras características. Por exemplo, fazer um bolo é uma transformação química. Pegamos os ingredientes, misturamos e qual é o meu produto final? Um bolo totalmente diferente, né, do que os componentes iniciais, os ingredientes. E tem um cheiro e um gosto bem característico. E nós vamos para a nossa atividade mão na massa. Vamos pôr em prática tudo que a gente aprendeu e relembrou nessa aula? Vamos misturar alguns materiais para verificar como ocorre uma transformação química. Então, para isso, você vai precisar de vinagre, de bicarbonato de sódio, de bexigas, isso, balões de festa de aniversário, garrafas plásticas vazias de 2 tamanhos, uma menor e outra maior, funil e uma colher. Eu vou dar um tempinho para você anotar esses materiais e eu já retorno.
Retornamos. Então, só vou lembrar para você que essa atividade mão na massa não é uma obrigatoriedade. Você vai fazer se você quiser, mas peça autorização para os adultos que moram com você, para os seus pais, para sua avó, para sua tia, para o irmãozão ou para a irmãzona. Por quê? Você vai utilizar objetos, materiais que você encontra em casa. Só que você tem que pedir permissão, porque você vai pegar lá na cozinha o vinagre que é utilizado como tempero, bicarbonato de sódio, que também é utilizado nas nossas casas. E aí, por exemplo, bexigas. Tem que ver se tem bexiga em casa. Garrafas plásticas, sabe quando termina um suco ou um refrigerante? A gente lava e utiliza essas garrafas. Além do funil e da colher que também encontramos na cozinha. Então, você não é obrigado a fazer essa atividade, mas é super legal. Por quê? Realizando essa experiência, você vai entender o que é uma transformação química. Como assim, Fabiano? Repare bem nessa imagem. São todos os materiais que você vai usar nessa experiência. Eles têm um aspecto, eles têm propriedades, eles têm características únicas. Quando nós misturarmos, vai ter alguma coisa nova e eu vou mostrar para você. Nessa tela nós temos o passo a passo de como acontece. Parece uma receita de bolo. Nós temos os ingredientes e como misturá-los. E aqui não vai ser diferente. Então vamos dar uma olhada? Então você vai pegar 100 ml de vinagre e colocar na garrafa pequena. Aproximadamente 200 ml na garrafa maior, na garrafa grande. Claro, se você não conseguir medir o volume exato, não tem problema. Só que nós colocamos uma quantidade menor de vinagre na garrafa menor e uma quantidade maior de vinagre na garrafa maior. Depois, com a ajuda de um funil, colocar o bicarbonato de sódio dentro das duas bexigas. São 2 garrafas, 2 bexigas, na proporção de 1 colher de bicarbonato para cada 100 ml de vinagre. Então, na bexiga que vai na garrafa menor, 1 colher de bicarbonato de sódio. Na garrafa maior, 2 colheres de bicarbonato de sódio. Então, você reparou? Na garrafa menor, menos quantidade de materiais. Na garrafa maior, uma maior quantidade dos 2 materiais. Eu vou dar um tempinho para você registrar, anotar no seu caderno esse passo a passo e eu já retorno. Retornamos. E aí, como que está o seu caderno? Tá anotando tudo caprichado com a letra bonita?
Depois eu quero olhar. Então vamos para a parte final do passo a passo desse procedimento para depois colocar a mão na massa? Então acompanhem comigo aqui na tela. Depois que a gente colocou, né, o vinagre na garrafa, o bicarbonato dentro da bexiga, a gente tem a última parte, que é envolver a bexiga, colocar essa bexiga na boca da garrafa plástica, só que a gente não vira ela completamente. A gente deixa, olha como na primeira imagem, deixando a bexiga caída na lateral, porque ela está pesada, cheia de bicarbonato de sódio. Para o bicarbonato não cair direto e iniciar esse experimento. Por fim, erga a bexiga para que o bicarbonato se misture. Então eu quero que esses dois materiais diferentes, vinagre e bicarbonato de sódio, se encontrem. E a partir desse momento vai ocorrer uma transformação química. Então eles vão se misturar e vai resultar um gás que vai encher a bexiga. E aí a gente vai comprovar uma transformação química. Então, novamente, eu vou dar um tempinho para você registrar, anotar no seu caderno esse procedimento e eu já retorno. Retornamos. E aí, anotou no seu caderno tudo caprichado, os materiais e o passo a passo de como vai acontecer essa nossa experiência mão na massa? Repare bem na tela. Nós temos duas imagens. Na última, olha o tamanho das bexigas. Então é o processo final, é o resultado da nossa experiência. E como mágica, repare na minha mesa. Tchan, tchan! Eu tenho as duas garrafas com os nossos materiais. Repare na garrafa pequena. Eu tenho o vinagre, a bexiga cheia de bicarbonato. E a mesma coisa para a garrafa maior.
vinagre, bexiga e o bicarbonato. Então a ideia é mostrar a proporção. A experiência vai acontecer em ambas. Então vamos começar com a pequenininha? Então não precisa se assustar. Nós temos um reagente vinagre, um outro reagente bicarbonato. E nós vamos ter um produto que vai resultar dessa junção. E como que eu sei que é uma transformação química? Porque vai produzir alguma coisa. Mudar a cor, o gosto, o cheiro ou até a liberação de um gás, que é nesse caso. Então vamos lá? Quando eu junto bicarbonato com vinagre, olha o que aconteceu. Resultou nessa bexiga que encheu bastante. O que eu tenho dentro dela? Um produto. Eu tenho um gás. A mesma coisa vai acontecer para a nossa garrafa maior. Olha lá, ó. Eu até tiro a bexiga e ela está cheia de gás. Olha que interessante. Então nós vamos fazer para maior. Então a gente vai ver. Esvaziamos um pouquinho. E eu sujei tudo, acontece. Olha lá. Vamos fazer a mesma coisa para a maior. Tem vinagre e o bicarbonato. E também vai encher. Então a experiência mostra que tem alguma liberação, tem algo sendo produzido. E nesse caso é o gás carbônico, resultado dessa junção, né, desses dois materiais, vinagre e bicarbonato de sódio. E aqui eu tiro de novo a bexiga para mostrar para vocês que ela está cheia de um gás. Olha que interessante. Então, quando nós temos esse produto e temos a composição, a produção de algo novo, nós temos a nossa transformação química. E aí, você gostou dessa experiência? Vai tentar fazer na sua casa? Então, eu espero que você tenha gostado. Faça, você não é obrigado a fazer, utiliza os seus materiais que você estiver na sua casa. Nessa aula de nivelamento, nós falamos de transformações químicas e físicas. Espero que você tenha gostado, bons estudos e até breve!